Eu já sei. Eu tô há bastante tempo já sem gravar nada aqui. Não é nada, né? Mas sem um vlog. Então vamos lá. Vamos começar no meio da tarde, mas não tem problema. Vlog no meio da tarde mesmo. Mas me acompanha aí, vambora. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, deixa eu ligar as coisas aqui. Eu tinha um microfone legal, mas vocês viram lá que infelizmente ele não deu muito certo. Bom, vamos lá. Galera, sem roteiro mesmo, tá? Hoje é sábado, são 2h20, quase 2h30 da tarde. Tome café com chocolate, se possível. Gente, eu tô devendo pra vocês a atualização. Gente, que câmera torta, meu Deus do céu. Aí, legal. Já tem um bom tempo já, né, que eu tô devendo uma atualização para vocês em relação ao que tem acontecido. Vou usar a minha caixinha de som como espécie de tripé para mim. Do que tem acontecido no meu trabalho, no meu dia a dia desses últimos tempos, desde o meu layoff. Basicamente, boas notícias. Eu estou trabalhando, graças a Deus. É numa empresa com o pessoal até da minha igreja. Até. Deixa eu ligar tudo aqui, colocar alguma coisa branca para poder iluminar a minha cara. Então assim, eu tô trabalhando já tem quase um mês já. Não, acho que já bateu até um mês já. Uma empresa aqui também da minha cidade, mas é totalmente remoto. Eu tinha feito um processo seletivo para trabalhar presencial numa empresa também aqui da minha cidade, mas não vingou. Mas ainda assim, com a ajuda da pessoa que me indicou para essa vaga presencial, eu acabei entrando nessa que é remota. Eu não vou falar a empresa por enquanto, mas ainda assim é uma empresa legal. Eu tô recebendo um valor muito justo, até a forma que o pessoal trabalha é muito legal. E eu tô fazendo esse vlog também, eu sei, né? Eu vou começar um vlog no meio da tarde pra diante. Não faz muito sentido, mas eu tô tentando não colocar muita fricção na produção de conteúdo pra eu poder postar mais conteúdo aqui pra vocês, né? Então, assim, tem dias que eu não tô legal, tem dias que eu tô com muita demanda pra fazer, e realmente eu comecei a trabalhar lá e, cara, veio bastante coisa pra fazer. Nossa, tem bastante trabalho pra fazer, mas assim que é bom, não tô reclamando de nada, é maravilhoso. E esse som é da minha esposa usando aspirador de pó. Bom, como eu já falei, hoje é sábado, dia 16 de maio, 2h25, quase meio da tarde. E hoje eu vou trabalhar um pouquinho, né? Tô levando vocês aqui pra me acompanhar no dia de hoje. Lia, você tá no meio, tá na frente da câmera, filha. Tá na frente da câmera. Já que eu coloco ração pra você, eu vou colocar já. Vou me acompanhar hoje, trampando um pouco. Vou tentar fazer um dia da minha vida, bem simples até, sem roteiro. Mas eu queria atualizar vocês, poxa vida. Deu certo, tô trabalhando, tá tudo bem, tá tudo certo. E vou tentar também continuar a trabalhar no meu projeto. Pra agora de tarde pra noite, eu tenho a intenção de trabalhar para um projeto de manutenção, aquele lá que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, nele que eu tinha uma renda até que pequena, mas é boa, já ajuda bastante. E também vou mexer no meu aplicativo, então eu vou tentar mexer nele. Paralelo a isso também eu vou tentar sair para dar uma corrida, me exercitar um pouquinho. Eu sei que eu não tô indo na academia, mas eu preciso fazer alguma atividade física, né? Então não posso ficar parado. Eu tô há muito tempo sem ir na academia, né? Então só me exercitando de modo básico. Mas enfim, eu vou tentar virar esse jogo ainda. De qualquer modo, vamos focar aqui, né? Que eu tenho algumas coisinhas para fazer e vocês vão me acompanhando ao longo aqui dessa tarde. Tá certo? Olha lá, um matezinho. Dá um matezinho.
Olha lá, olha lá. Oi, quer ver ali? Aqui, ó. Ó, Matuzinho. Ó, Matuzinho. Dá oi. Bom, vamos lá. Mas então, do que se trata esse sistema? Eu já falei dele já um monte de vezes, mas eu não cheguei a explicar. Esse sistema, né, que eu tenho dado manutenção, na verdade é um sistema de viagens. E ele foi totalmente vibe codado, né? Então, assim, um amigo meu fazia a manutenção dele, construiu ele do absoluto zero com cursor, né? Ele montou ele todinho com cursor. E eu passei a dar manutenção nele. Ele, né, passou a responsabilidade do projeto para mim, para eu fazer manutenção, desenvolver novas features e tudo mais. E eu tenho cuidado dele desde então. Desde lá do final do ano passado que eu tenho trabalhado nele. Eu tô até agora dando manutenção, construindo funcionalidade nova e etc. Tem me dado bastante resultado, tem me trazido uma grana. Mas acho que foi o primeiro projeto que eu tive que quebrar um pouquinho o padrão do que eu estava acostumado a desenvolver. Tinha acabado de me acostumar a desenvolver com IA, só que, né, poxa vida, eu vou no navegador, entro aqui, peço para responder uma dúvida minha, né, digito tudo, colo o código, ele me responde, eu copio o código e coloco no meu sistema, então adapto para minha realidade. Mas nesse caso não foi exatamente assim, porque eu tive que utilizar bastante do Anti-Gravity da Google, porque primeiro porque eu não ia pagar o cursor, né? Mas enfim, o Anti-Gravity ele tem também o mesmo modelo de inteligência artificial que a Google usa, e no caso ele é muito competente, assim, pelo menos para o que eu tenho utilizado para dar manutenção desse sistema, até considerando a forma como o meu amigo desenvolveu, que era tipo, ó, tem essa funcionalidade aqui, tem esse problema na tela, pega o print, cola e vai, ou então pega o erro, joga e ele desenvolve e altera os arquivos sozinho. Basicamente isso que ele faz, e eu só reviso tudo e vejo se tá certo, boto para funcionar, testo e daí sim eu jogo no ambiente de produção com todo cuidado, lógico, porque estamos tratando de um sistema de viagens, né? Basicamente são dois sistemas, né? Um para fazer o gerenciamento de custos, né? A parte financeira, e outro para realmente gerenciar as viagens, as excursões, seja para escolas ou então excursões convencionais mesmo. Então, no caso, é bem simples de pegar e cuidar do sistema e também de desenvolver coisas novas. Então, o Gemini ele não tá sofrendo para pegar e atender essa demanda. Então tá bem tranquilo para mim. Só que como eu falei, eu tô sendo bem desconstruído. Olha, tô sendo bem desconstruído na maneira como eu tenho desenvolvido hoje esse sistema, porque como eu falei, eu comecei a trabalhar numa empresa nova e lá o pessoal basicamente não utiliza, na verdade, eles não digitam código. Eu tô passada, chocada. Basicamente o time não digita código. Na verdade até digita, mas é bem pouco. Sim, tem que colocar a mão assim algumas vezes, mas nessa empresa eu tive que aceitar totalmente que hoje o desenvolvimento de software está muito diferente do que o habitual. Então, por exemplo, nessa empresa que eu tô agora, eles utilizam Cloud Code, né? A empresa fornece, eles pagam e a gente utiliza para desenvolver as funcionalidades, tudo. E eu tô dando conta de criar um sistema do zero em Java, né? O back-end dele em Java e Next.js. E cara, eu gosto pra caramba de React, acho o Java interessante, apesar de ser um pouco verboso, né? Mas ainda assim, eu acho ele muito bom, o Java. Mas eu confesso que eu estudo o Java para poder aprender e ter os conceitos e acertar alguma coisa que o Cloud talvez erre. Só que basicamente o Cloud resolve tudo. Então assim, eu pedi para ele até fazer uma otimização do meu notebook aqui, né, para ele rodar melhor, por exemplo, algumas ferramentas como o IntelliJ, e ele não penar mais, né, porque ele de certo modo é um pouquinho fraco e antigo. Mas, assim, fazer o script, né, que faria a melhoria de desempenho do meu computador. Cara, foi absurdo. O meu notebookzinho voltou a voar, sabe? Ele já era bom, ficou melhor ainda. Assim, o Cloud Code, ele tá desconstruindo bastante da maneira como eu tenho que desenvolver hoje, porque ele resolve muito bem. Querendo ou não, eu tenho que aceitar que hoje em dia eu não vou mais colocar tanta mão no código. Eu tenho que designar e orientar a inteligência artificial para desenvolver. Quebra um pouco do que eu tinha falado vídeos atrás sobre a maneira de desenvolver com IA hoje em dia, né? Por quê? Porque antigamente a IA
era muito ruim, muito burra, muito, entre aspas, direta e muito ao pé da letra. Hoje não, ela leva conceitos, ela questiona bastante coisa, pelo menos com o Cloud Code, ela faz bastante perguntas sobre a feature que a gente está desenvolvendo, justamente para que não haja brecha, né, de segurança e nem de regra de negócio. Então, tem questões ali que eu fico bobo de ver o quanto ela ajuda no desenvolvimento. Eu basicamente tenho que só aceitar ou discordar de algumas questões que ela talvez me traz para seguir o desenvolvimento da feature, né, das funcionalidades novas que eu tenho que fazer. E como eu falei, cara, eu tô desenvolvendo em Java. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar profissionalmente com Java. Eu não queria, pelo menos, né? Eu queria só pra estudo. Mas tá sendo muito bom, tá sendo divertido, tá sendo até que gostoso. Eu tô achando isso de grande valia, porque agora, para as pessoas que não têm familiaridade com a tecnologia, a porta de acesso para tecnologias que talvez elas não conhecem vai ser muito maior, é muito mais fácil de mexer com uma tecnologia que talvez você não entenda. Porém, o que vai definir agora um desenvolvedor mediano de um desenvolvedor bom é justamente os conceitos de desenvolvimento de software. E por isso também que eu acho que agora a faculdade vai ser tão mais valorizada, o diploma vai ser mais valorizado. Se a pessoa conseguir demonstrar, lógico, que ela consegue desenvolver com conceitos de segurança, conceitos de arquitetura de sistemas que sejam satisfatórios, então isso vai ser de grande valia para você desenvolver, caso a empresa, como é o meu caso, utilize do Cloud Code para fazer o desenvolvimento das features, né, da funcionalidade. Eu basicamente estou construindo esse sistema do zero e estou tendo resultados muito positivos, cara, muito bons. E ainda assim, lógico, eu fui auxiliado com um protótipo do que seria o sistema, e toda vez que eu vou desenvolver alguma coisa nova, eu falo, dá uma olhada no protótipo, analisa os requisitos dessa funcionalidade nova e me mostra um plano de desenvolvimento para essa funcionalidade. E daí a coisa voa. Aí eu concordo com algumas questões, respondo algumas dúvidas que talvez o Cloud pode me trazer. Enfim, tá sendo desse jeito o meu desenvolvimento. Eu não queria, confesso que quando eu comecei a trabalhar com esse pessoal, eu não queria trabalhar desse jeito, mas é como, né, o time anda, como o time desenvolve, e não tem dado resultados ruins. Na verdade, tem trazido bastante vantagem para a empresa. Em pouco tempo tem coisa que está sendo desenvolvida muito rápido. É uma ferramenta que está na nossa mão, que a gente precisa saber usar e tem que usar. Não tem como mais voltar atrás falando de desenvolvimento de software que não seja dessa maneira. Enfim, eu tô passando por uma experiência muito boa trabalhando com esse pessoal lá. Eu gosto disso. Agora são 13h40, quase 13h50, tá quase na hora de tomar um café. E pelo menos por agora, eu mandei uma dúvida pro meu cliente, o dono desse sistema, né, de viagens que eu tô fazendo manutenção, sobre uma funcionalidade nova que ele quer que eu desenvolva. Na verdade é um bug, né, que ele quer que eu corrija, e eu tô aguardando. Se ele não responder logo, eu vou cuidar de tratar do meu sistema mesmo, do meu aplicativo. Que mais pra frente eu quero mostrar como é que ele tá ficando. Mas vamos seguindo aqui, ainda tem mais um tempinho ainda pra trabalhar. Se ele não falar nada, eu vou desenvolver meu aplicativo mesmo. Eu gosto de usar esse caderninho aqui para poder meio que tentar traquear um pouco as minhas tarefas principais do dia. E eu também uso ele como uma espécie de diário, sabe? Para poder descrever, sei lá, algum pensamento. Então, como que eu lidei com o dia, os desafios do dia, enfim. É para isso que serve esse caderninho aqui. Eu até tirei uma foto dele até nas minhas postagens no Instagram. Inclusive, entra lá, segue eu lá, por favor. Tentar crescer um pouquinho mais aquele conteúdo. Tô prometendo fazer, né, conteúdo aí, mas eu tô vacilando bastante. Mas enfim, pessoal, eu queria falar também agora sobre a forma como eu tenho trabalhado e como eu tenho visto a maneira de trabalhar com o time com o qual eu tenho trabalhado, né, nessa empresa nova que eu tô, né, como eu já falei, eu tô em 2 empresas, e nessa empresa que eu entrei agora já tem um mês. Basicamente, eu tô trabalhando, como eu disse, com o pessoal da igreja. E isso, de certo modo, me trouxe um peso de responsabilidade na minha cabeça. Por quê? Porque eu, particularmente falando, eu tenho um certo receio de trazer decepção e desconforto para as pessoas do meu ciclo social. Então, por exemplo, eu tô trabalhando com o pessoal lá na igreja. Eu tô tentando ao máximo fazer de tudo para entregar tudo certinho, para entregar tudo com excelência, né? Fazer tudo certinho. E não, por exemplo, fazer alguma coisa que vai acabar acarretando em algum prejuízo para a empresa, ou então trazer algum problema.
Enfim, ser um profissional até melhor do que eu já fui nos últimos anos, mas ainda mais agora que eu tô trabalhando com o pessoal da igreja. Por quê? Porque eu não quero que, se caso aconteça alguma coisa ruim, eu vacile, que eu acho que também é possível de fazer, mas que seja algo pequeno, mas caso aconteça alguma coisa de ruim, e isso atrapalha a minha convivência com esse pessoal lá na igreja, onde eu convivo com eles. E por que isso? Porque eu não quero esse desconforto, esse choque. Eu sei que o pessoal lá é maduro, né? A gente sabe separar uma coisa da outra, né? Mas ainda assim é o tipo de coisa que eu quero evitar. E por quê? Porque, cara, são pessoas do nosso convívio. É que nem você trabalhar com alguém da sua família ou então da sua escola. Você não quer que, tipo, o problema do trabalho se alastre, né? Ele se escorra pro ambiente familiar, pro ambiente da escola. Senão fica aquela coisa ruim. Você fica questionando, às vezes fica cobrando. Você fica se cobrando. O pessoal lá não faz isso, mas é algo que eu tenho. Porque, querendo ou não, envolve questão financeira, né? De certo modo, tudo volta pra parte financeira. E se o que eu fizer lá trouxer algum tipo de problema pra empresa, que com certeza vai acabar sendo sentido na parte financeira da empresa, eu não quero que isso aconteça justamente pra não ter esse problema. Um exemplo, o meu chefe chega lá na igreja e fala assim: tá lá o Zé Mané que fez a minha empresa perder dinheiro porque não entregou direito a task. Sabe? Eu não quero isso. Então tem me vindo bastante um peso de responsabilidade, que é até bom, justamente porque eu tô entregando mais, eu já fiz bastante coisa, em um mês eu já consegui entregar bastante tarefa, então tá sendo muito positivo, mas de certo modo também é uma autocobrança que eu tô querendo pegar mais leve nisso, justamente para não sentir uma pressão muito grande e eu acabar abusando demais da situação. Agora que eu tô com o Cloud ajudando, né, e desconstruindo todo e aceitando o fato de que a maneira hoje de se desenvolver software é orientando e designando a inteligência artificial, né, a IA, da maneira correta como ela deve desenvolver, e eu só orquestrando, administrando tudo e corrigindo e validando. Eu tô vendo que eu tô tendo mais tempo para outras questões que eu posso lidar no meu dia a dia. Como, por exemplo, o que eu descrevo aqui nesse caderninho, que é, por exemplo, traquear primeiro o Pomodoro, que é o que eu coloco aqui, música, que, né, eu toco guitarra, então eu tenho que tirar um tempinho para estudar música, correr, me exercitar, tirar um momento, como eu falei, eu sou cristão, né, já falei que eu tô na igreja, mas tirar um momento para isso também, né, para minha vida cristã, um momento com Deus, e organizar minha mesa também, deixar meu ambiente de trabalho, que nesse caso aqui não tá dos melhores, mas ainda assim, tirar um momento para poder organizar essas coisas, dedicar um tempo para isso, que agora, de certo modo, é mais facilitado por conta da IA, para eu poder dar uma atençãozinha rápida aqui e ali para algumas coisas, ao mesmo tempo que facilita o ganho de tempo, você quer fazer mais por conta desse ganho de tempo, né? Então tem uns trade-offs aí que a gente tem que pegar e lidar com isso. É isso que eu quero expor, né? Mostrar pra vocês como é que tem sido um pouco do meu dia a dia. Eu hoje trabalhei pouco também no meu aplicativo. Na verdade, na hora que eu ia trabalhar nele, minha esposa me chamou pra tomar um café e eu voltei agora há pouco, não, já tem uns minutos atrás, pra mesa, e escrevi um pouquinho aqui de como que tem sido o meu dia, o que eu tenho pensado, o que eu tenho considerado, e é isso que eu tenho feito. Eu ainda vou ver se eu consigo, são 5h20 agora, talvez às 6 horas eu saia pra me exercitar, se a minha esposa não pedir uma ajuda pra mim. Vocês viram aí o meu pequeno, às vezes eu tenho que ficar em casa pra poder ajudar ela, cuidando do pequenininho, né, do Matheus, auxiliando em casa pra ela ter tempo pra fazer algumas coisas da casa mesmo, né, de cuidado da casa. Mas com certeza até o fim do dia eu vou estar mexendo também no meu projeto, ou então no projeto do meu cliente. Eu pedi uma dúvida pra ele me responder, acho que já consigo estar mexendo nisso aí. Enfim, o que eu quero mostrar nesse mini vlog do dia, não mostrando muito, é justamente atualizar vocês sobre como que tá sendo agora o meu dia a dia, né, o meu trabalho. Tá sendo simples, tá sendo de boa, a minha vida não é incrível pra estar fazendo vlog o tempo inteiro, então, mas ainda assim eu quero continuar tentando. Como eu falei, o propósito desse canal não é só, há muito tempo atrás já falei, o propósito desse canal não é só ficar contando as minhas histórias de vida, mas também retratar um pouco do meu dia a dia, pra eu poder olhar lá na frente, olhar pra trás, quando eu estiver lá na frente, eu olhar pra trás e ver, poxa vida, eu já passei por tudo isso e eu queria ter começado até mais cedo, até parando pra refletir um pouco, justamente pra eu poder ver o quanto eu já evoluí. Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou continuar por aqui então. Vamos ver se eu não consigo adicionar mais alguma coisa pro vídeo. E qualquer coisa, se você gostou, deixa seu like. Não se esquece, deixa seu like.
comenta, curte, compartilha o que for necessário para fazer esse canal render um pouquinho mais. Tudo bem que eu já tô financeiramente até que recuperando, né, de todo aquele tempo sem trabalhar. Desde abril que eu tô trabalhando já nessa empresa nova, então eu já tô em 2 empregos, mas ainda assim eu creio que coisas melhores podem acontecer e eu tenho coisas na mão que eu posso alcançar também. Mas isso eu vou contando ao longo dos próximos vídeos, então deixa eu continuar por aqui, eu tenho coisa para fazer e é isso. Bora pro código.